Buenas, meu povo amado, sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Franco, vamos para mais um vídeo, mais uma dica aqui no canal do Focus. Se tu ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, te inscreve aqui, rapaz, tá perdendo muita dica boa, tem professor dando aula de graça aqui no canal, então vem pra cá, tá? Tem muita dica boa aí, matemática, RLM, português, meu Deus, direito, atualidades com a Carlinhos, tem muita coisa aqui, ó, só adiciona aqui e vamos estudar. Beleza? Ó, você já está aqui no canal do nosso Focus, Tem o Instagram, também tem dica, tem live todo dia lá no Instagram do Focus, então vai lá pro Instagram também. Nós temos aqui nossa página, os podcasts, você que gosta de dar aquela corridinha, fazer aquela maratona, aquela caminhada, escutando aí a aula de direito constitucional, administrativo, olha só que maravilha. Aí você vai aproveitar já para fazer duas coisas, caminhar, correr e estudar. Beleza? Se tu ainda não conhece as nossas redes, então também temos aí o nosso contato, tá? Prof. L. Franco, eu utilizo direto, você quer conversar comigo diretamente, vai lá no Prof. L. Franco, tá? Ou entra aqui no canal da Juspolis, deixa o teu comentário lá, porque eu tenho muita aula, faço aula ao vivo também lá no canal da Jus, Tem pessoal, domingo, sábado, sexta, não importa o dia, nós vamos entrar ao vivo lá no canal e tem muita aula também, comentários aí sobre o que está acontecendo no Brasil, questão política, constitucional, a parte que envolve o direito administrativo, então tem muita coisa boa também aqui no canal da Jus, tá? E aí eu quero falar sobre alguns assuntos, que são assuntos constitucionais, poderão cair para você e obviamente e faz parte do nosso dia a dia, Vou trazer aqui algumas dicas que você vai ocupar até na sua conversa de boteco, aí, ou conversa de família, discussão de WhatsApp, que é a situação do estado de sítio, estado de defesa. Tá? O pessoal está conversando muito, se é pode, não pode, se é caso, não é caso de estado de sítio, estado de defesa. Então tem alguns assuntos que eu quero trazer para você aqui, até para embasar uma futura redação, Pode vir aí uma prova de redação cobrando uma questão envolvendo estado de sítio, estado de defesa, ou seja, os estados de exceção, tá? E aí nós vamos agora, nesses 30 minutos, fazer uma distinção do que é o estado de defesa e o que é o estado de sítio, tá bom? Lembre-se, para você estudar estado de defesa, estado de sítio, tu precisa entender, entrar na exceção. É muito difícil você compreender, principalmente as consequências de um estado de exceção, pensando com a cabeça de normalidade. Porque nós vivemos muito tempo em normalidade. Mas como o constituinte originário sabe que no mundo nem tudo é flores, sabe que uma hora ou outra é possível ter uma situação que demande um estado de sítio, uma intervenção, um estado de defesa. Ou seja, são situações peculiares que nós precisamos fortalecer o governo, notadamente o Poder Executivo, com ferramentas para ele poder controlar a situação. Tá? Obviamente que ninguém deseja, repito, ninguém deseja, salvo algumas exceções, mas enfim, ninguém deseja viver em estado de sítio, estado de defesa ou estado de exceção. O comum, o normal é você viver em estado de normalidade, que é onde nós estamos vivendo hoje. Tivemos aí algumas intervenções federais no Rio de Janeiro e em alguns outros estados, mas estado de defesa, estado de sítio, há tempo nós não temos no Brasil, beleza? Agora, é possível, nós temos que lembrar isso, está na minha Constituição. O que não pode acontecer é você, concurseiro, concurseira, dizer, não, isso aí não existe mais, isso aí é da época da ditadura, Isso aí não existe mais. Então, leia a Constituição, antes de sair falando bobagem aí, tá? Então, leia a Constituição, notadamente o título 5, que diz assim, da defesa do Estado e das instituições democráticas, onde nós temos aí o Estado de defesa e o Estado de sítio. O artigo 137, ele vai tratar de estado de sítio, tá? O estado de sítio, moçada, ele é o pior estado para se decretar. Eu tenho uma intervenção federal que obviamente ela é feita da União para os estados,
nós não temos intervenção federal nos municípios, a não ser quando eu tenho um território, obviamente da União, dividido, né, em municípios. Mas União não faz intervenção federal em município. Quem faz intervenção é o Estado nesse caso. Então a União intervém nos estados. Por exemplo, é o caso do Rio de Janeiro. Nós tivemos há pouco aí a questão da intervenção da União no Estado, não é no município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, tá bom? O Estado de Defesa, ele serve mais para resolver problemas locais regionais, tá? A questão de calamidade pública regionalizada, certo? Uma questão de instabilidade institucional, porém, tudo regionalizado. O Estado de Defesa, ele tem um prazo muito curto, 30 dias, podendo ser reconduzido para mais 30 dias. Estado de Defesa, tá? Então, se tu não resolver em 60 dias, nós não podemos mais manter o Estado de Defesa. Esse é o problema do Estado de Defesa. É para resolver algo urgente, uma calamidade, obviamente algo que está fora do padrão. Então nós decretamos o Estado de Defesa, o presidente decreta o Estado de Defesa, manda para o Congresso Nacional, para que o Congresso então analise a situação e ratifique ou não aquele decreto do Estado de Defesa. E aí então, uma vez tudo ok, né, uma vez decretado e homologado e ratificado pelo Congresso, o Estado de Defesa vai ter um prazo muito curto, 30 mais 30, 30 dias mais 30 dias, aí tu tem que resolver aquela situação em 30 dias, se não resolveu mais 30 dias e acabou. Nós não podemos manter então o Estado de Defesa por mais de 60 dias, ficou claro? Aí a única solução é você decretar um estado de sítio, que é a última ratio. O estado de sítio, o pessoal fica falando, mas será que cabe, não cabe com essa pandemia, não sei o quê. Bom, no meu entender, é possível, mas não é viável, não tem nem motivo para isso. Repito, é constitucionalmente possível. É uma coisa, é juridicamente possível, é juridicamente viável. Mas a pandemia, né, a atual situação que nós vivemos, não é para estado de sítio. Não precisa decretar estado de sítio, tá? Não é necessário a decretação de estado de sítio para resolver o problema da pandemia. Então são duas perguntas distintas. Primeira pergunta, é possível juridicamente a decretação de estado de sítio frente à pandemia? Sim, é possível. É necessário? Não. Nós temos outras ferramentas para poder combater o Covid-19. Nós temos as instituições permanentes, né, que estão trabalhando diuturnamente para combater o Covid, a pandemia. Nós temos aí rapando, né, catando a rapa do tacho aí no cofre para entregar bilhões aí para prefeito e estado, né, governadores, para que eles possam então dar vazão a esse orçamento de guerra, para que eles possam então combater localmente ou regionalmente aquele Covid. Então está sendo feito tudo de forma organizada, de forma administrativamente correta, né, com aprovação do Congresso, com isso, com aquilo, com descentralização de recursos, para que nós possamos então combater o Covid. Agora, não vejo, pelo menos não por hora, a possibilidade de decretação de estado de sítio para combater o Covid, né? Porque tudo que está sendo distribuído, tudo que está sendo feito aí pelo Ministério da Saúde e tudo mais, juntamente com as secretarias de Estado da Saúde e municipais, está sendo feito num estado de normalidade, né? Claro que nós estamos aí tomando decisões, muitas vezes, de forma equivocada, ao meu ver, prefeitos decretando o estado de toque de recolher. Meu Deus, toque de recolher só existe no estado de sítio e somente o presidente pode fazer. Então tem prefeitos aí que estão tomando ações baseados na sua boa vontade, baseados no clamor social para poder resolver o problema, decretando fechamento da cidade. Eu já vi cidade aqui com um muro de terra na entrada da cidade. Muro, tá? Muro de terra. O prefeito mandou lá a reta escavadeira colocar tampar, simplesmente ninguém entra, ninguém sai da cidade. Ou simplesmente decretando oficialmente,
né? Tivemos aqui o caso de Moarama, do Paraná, que foi derrubado, inclusive, lá no STF. Né? O STF diz assim, ó, toque de recolher? Não. Vocês, prefeitos, podem tomar, sim, as decisões. Podem, sim, vocês, governadores também, tomar decisões para combater o Covid. Mas, cuidado, tem situações que somente o presidente da República pode tomar caso ele esteja já amparado pelo estado de sítio. O toque de recolher é uma delas. Entendeu? Então, muito cuidado. Eu creio que quando passar essa pandemia, e uma hora vai passar, muitos desses atos aí serão judicializados e muitos prefeitos serão responsabilizados. Tá? Isso aí é fato e vai acontecer. Mas a pergunta vem, o que é o estado de sítio e por que o pessoal fala se pode ou não pode decretar? Veja lá, o estado de sítio ele está lá no artigo 137 e fala assim, o presidente da República, veja, o presidente da República pode, ouvidos os conselhos, né, o da República e o da Defesa, solicitar ao Congresso a autorização. Uma grande diferença que nós temos do estado de sítio para o estado de defesa é exatamente esta aqui. Tá? Além do prazo, é a possibilidade de decretação. Então veja que lá no estado de defesa, né, que eu fiz um resumo aqui para você, no estado de defesa o presidente decreta e depois manda para o Congresso ratificar o ato. No estado de sítio, que é um pouco mais grave, o presidente não pode decretar. Ele primeiro precisa pedir a autorização do Congresso. Tendo a autorização do Congresso, ele decreta. Então, no estado de sítio, o presidente vai primeiro no Congresso, pede autorização e depois decreta. Tá bom? Muito cuidado com essa distinção, porque assim como cai muita questão falando do prazo, mas o prazo do estado de defesa é 30 mais 30. O prazo do estado de sítio é 30 mais 30. Sim, é 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Ou seja, aqui no estado de defesa eu só tenho uma recondução. 30 mais 30 acabou. Aqui no estado de sítio eu tenho 30 mais 30 mais 30 mais 30, enquanto permanecer a situação que ensejara a publicação do estado de sítio, né, a decretação do estado de sítio, vai ficar em vigor aquele estado de sítio. 30 mais 30 mais 30 mais 30. Então nós temos um prazo indeterminado. Aqui, prazo certo, 30 mais 30, porém, com várias reconduções. Entendeu? 100%? Bom, aí tu tem que saber que para a decretação do estado de sítio, o presidente não pode fazê-lo de forma direta. Ele precisa primeiro pedir autorização do Congresso e depois decretar, tá? Eis aí uma grande diferença do estado de sítio para o estado de defesa, ok? Então o presidente da República, vai decretar o estado de sítio desde que devidamente autorizado pelo Congresso Nacional. E esse tal de conselho, essa situação de ouvidos os conselhos, o que é isso, Franco? Fala para mim. O que é o Conselho de Defesa Nacional? O que é o Conselho da República? O que é isso? Bom, isso aqui é comum de ambos os estados, tá? Então, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, o presidente da República, ele precisa ouvir. Veja, muito cuidado com essa questão. Por quê? Porque o presidente da República ele não precisa seguir a orientação do Conselho, mas ele precisa perguntar. Conselho da Defesa, eu devo ou não? É oráculo, literalmente. Isso aqui vem lá de trás, tá? Se tu for estudar a fundo a origem do Conselho de Defesa, a origem do Conselho da República é muito antigo. Então, o presidente da República chega assim: Conselho da República, eu devo ou não decretar o estado de sítio? Aí o Conselho da República fala: não. Ok, muito obrigado. Conselho da Defesa, eu posso ou não, eu devo ou não decretar o estado de sítio? Ao Conselho da República, não. Aí o presidente fala assim, mas eu vou. E aí? Pode isso, Arnaldo? Pode. Por quê? Porque a Constituição diz que o presidente precisa ouvir, consultar os conselhos. Mas estes conselhos não são vinculantes.
Então, por mais que há uma negativa desses conselhos, o presidente pode, então, ou decretar estado de defesa ou pedir autorização para decretar o estado de sítio. Porque a decisão é dele, presidente, tá? Ele precisa consultar e com o sim ou com o não, ele vai tomar a sua decisão. E aí sim, quem tem poder de veto, quem pode suspender tudo, é o Congresso Nacional. Aí muda a conversa. Se o Congresso Nacional fala não, tu não vai decretar estado de sítio, não, nós não aceitamos o estado de defesa, aí muda a conversa. Aí suspende na hora o ato ou sequer é autorizado. Percebeu a diferença? Os dois conselhos é para conselho. Digo, ó, presidente, acho que não é o caso. Segura a onda aí, né? O Conselho de Defesa e o Conselho da República. São dois conselhos que vão assessorar, né, aconselhar o presidente da República em grandes decisões. E tomar decisão de estado de sítio não é fácil, né? Então, veja, o presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso, esse sim é poderoso, esse representa o povo, representa os entes, esse sim pode ou não, né, dizer sim ou não para o presidente, e aí sim, solicitar ao Congresso a autorização para decretar, através de decreto, né, o estado de sítio, ok? Então, muito cuidado aí. Esse artigo 37 ele precisa ser lido pausadamente. Tem muita informação aqui no artigo 137 da Constituição Federal, assim como também tem muita informação no 136, né? São artigos do 135, então 134 são artigos muito importantes, tá? 100%? Bom, olha aqui, ó. O que motiva a decretação do estado de sítio? Aí você vai lá para o inciso 1 e para o inciso 2. O inciso 2 é guerra, moçada. Não vou nem falar aqui, tá? É claro que se nós entrarmos numa situação de guerra, isso é possível, por exemplo, a Venezuela, tá? Uma situação, o Brasil está querendo, né? Convidou passivamente os diplomatas venezuelanos para ir embora. Digo, olha, você não é bem-vindo, o governo brasileiro não reconhece o seu governo, então lhe convido a partir, né? E não sei se eles vão embora ou não, mas enfim, essa guerra por enquanto está na esfera da diplomacia. Mas digamos que do nada nós somos forçados a declarar guerra, por exemplo, contra a Venezuela. Esta guerra ela é formalizada através do estado de sítio. Estado de sítio do artigo 137, inciso 2. Declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. E aí sim, claro que o período que vai permanecer o estado de sítio vai corresponder ao período da guerra. Não tem essa de 30 mais 30 mais 30. Se a guerra durar 1, 2, 3, 10 anos, o estado de sítio vai permanecer por 10 anos. Entendeu? Essa questão que envolve o inciso 1, que aí sim nós vamos ter uma prorrogação de 30 mais 30 mais 30. E esse inciso 1 é que vai enquadrar a calamidade da pandemia, ou seja, grave repercussão nacional. E aí eu te pergunto, será que a pandemia entra aqui? Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Por isso que eu falo para você, ó, não tem o que fazer. Se tu não resolveu a situação durante o estado de defesa, só tem uma solução, decretar o estado de sítio. Tá bom? Não tem o que fazer. Por isso que eu digo, será possível decretar estado de sítio? Veja, nós já temos um decreto legislativo reconhecendo a pandemia, reconhecendo a calamidade de cunho nacional. Então já existe esse decreto do Congresso, o decreto legislativo, reconhecendo a calamidade nacional. Então, sim, existe uma comoção grave de cunho nacional. Isso já existe. Agora, te pergunto, será que é possível decretar o estado de sítio para combater o Covid? Combate ao Covid-19 baseado nesta situação? Tu vai dizer, sim, é possível. É possível, juridicamente sim,
Por quê, Franco? Porque eu já tenho problemas de nível nacional, eu tenho sim reconhecidamente através de um documento chamado Decreto Legislativo do Congresso Nacional, dizendo que o Brasil todo está enfrentando uma grave comoção frente à pandemia, e sim, isso autoriza juridicamente a decretação do estado de sítio. Agora, é necessário? Não. É situação sine qua non. Olha, ou decretamos o estado de sítio ou todos vamos morrer. Não, peraí. Nós temos instituições, nós temos dinheiro, nós temos condições de combater. Nós temos uma lei nacional que deu diretrizes nacionais para que os prefeitos e governadores tomassem suas decisões para combate ao Covid. Né? O STF ratificou, veja, o STF disse assim, ó, governadores e prefeitos, vocês podem sim, dentro da legalidade, atuar no combate ao Covid, né? No que tange isolamento, no que tange a quarentena, fazer requisições. Então vocês podem sim, não é só o governo federal, né? Houve aquela briga, somente o governo federal poderá. Não, o STF disse, ó, prefeitos e governadores podem sim tomar decisões para combater o Covid. Por quê? Porque a prestação do serviço de saúde pública é de responsabilidade dos três entes, município, estado e União. Então, obviamente que os três entes podem tomar decisões de acordo com a sua particularidade. Cascavel, por exemplo, está uma situação, São Paulo, Manaus, Santo Ângelo, né? Cada estado, cada cidade tem a sua situação. Nós temos cidades que não tiveram um caso sequer de Covid e nunca vão ter. Então, para que fechar comércio nessa cidade, entendeu? Agora, nós temos cidades, por exemplo, São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, né, que a calamidade está cada vez maior. Então, são situações particulares, peculiares, que sim, estão sendo resolvidas com as ferramentas que nós temos. Então, assim, é possível juridicamente? Sim. Mas é necessário? Eu creio que por hora não. Por hora não. Tá bom? Então, só tem que saber separar o joio do trigo, tá? E parar de falar. Eu recebo muita pergunta lá no Instagram. Quando eu dou aula ao vivo, o pessoal pergunta, e aí, será que pode, será que não pode? Moçada, é possível, só que não é necessário. Ponto, tá? Bom, o item 2 eu já falei da guerra, né? E a questão do parágrafo único diz assim: o presidente da República, ao solicitar autorização, obviamente, para decretar o estado de sítio e sua prorrogação, relatará os motivos, né? Então veja, eu preciso, a velha teoria dos motivos determinantes, está aqui, ó. Eu preciso determinar não só para instituir, mas como para prorrogar, ó, a decretar o estado de sítio e sua prorrogação, sempre estar fundamentando, né, o porquê da necessidade, e o Congresso Nacional vai decidir isso através da sua maioria absoluta. Quando eu falo Congresso Nacional, tu sabe que é a junção da Câmara dos Deputados mais o Senado Federal, tá? Então é a junção da Câmara, maioria absoluta do Congresso, é exatamente isso que eu estou falando para você. Então eu preciso ter a junção da Câmara e do Senado, ou que tu chama de Congresso Nacional. Beleza, moçada? Lembrem-se, no que tange a prazo, tá? No inciso 1, eu tenho lá até 30 dias. Aqui, ó, até 30 dias. Cabendo prorrogação sempre de 30 em 30, até acabar a necessidade do inciso 1. No inciso 2, vai ser no mesmo prazo da guerra. Então é um prazo X, que ninguém sabe, né? É um prazo X que vai ser igual, ó, vai ser igual o prazo da guerra, o tempo da guerra, tá? O tempo do conflito. Então não tem como definir aqui um prazo certo, tá? Vai ser, obviamente, um prazo até durar o efeito guerra. Beleza, moçada? E olha só, rapidamente aqui, ó, que eu resumi para você, né, no que tange ao parágrafo primeiro, ó, eu traduzi para ti aqui a questão dos prazos, tá? 30 dias, no caso do inciso 1, no inciso 2, enquanto perdurar a guerra. Então tudo isso já falei para você, está resumidamente aqui, ó, beleza? Olha aqui, ó, rapidamente. Eu posso sim sofrer algumas restrições durante o estado de sítio,
tá? Estado de sítio é uma situação peculiar. Muitos daqueles direitos fundamentais, garantias fundamentais que você lê comigo lá no artigo 5º, 6º, 7º, 8º, né? Eles vão ser suspensos e outros restritos. Veja que lá no estado de defesa eu posso suspender, por exemplo, suspender o direito de reunião. No estado de sítio eu vou restringir, lá eu vou restringir, aqui eu vou suspender. Veja, a obrigação, o que eu posso fazer? Quais são as medidas que no estado de sítio o governo pode fazer? Obrigação de permanência em local determinado. Fica em casa, né? O pessoal já está fazendo isso. Fica em casa, então já estão no estado de sítio. Veladamente sim. Detenção em edifício não destinados aos acusados, ou seja, eu vou separar os presos, né? Restrição relativa à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações. Veja, está o estado de sítio. Prestação de informação, liberdade de imprensa, será então exceção também, ó, liberdade de imprensa. Olha só que maravilha, tá? Muitas daquilo que você acha que é garantia absoluta, não é. Será restringida ou suspensa o estado de sítio. Suspensão do direito de reunião. Não tem mais reunião. Mas, Franco, os prefeitos decretaram, não tem mais reunião aqui. Enfim, por isso que eu estou falando para você. Não tem mais junção, não tem mais jogo, não tem mais show, não tem mais rodeio, não tem mais passeata, não tem mais nada, né? Então, algumas medidas que estão sendo tomadas são típicas de estado de sítio. Enfim, ó, busca e apreensão em domicílio, né? Está autorizada aí no que tange ao estado de sítio. Intervenção nas empresas estatais de serviço público, requisição de bens, que pode acontecer também lá no estado de defesa, e estamos aí autorizados pela lei do Covid, né, a prefeitos, governadores, presidente, a fazer as devidas requisições de bens e serviços. Isso já existe. Ah, mas não foi decretado estado de sítio. Está autorizado, tá? Enfim, moçada, muito cuidado aqui, ó. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão do pronunciamento dos parlamentares efetuados em casos legislativos. Então, podem falar à vontade aí, não estarão nunca restritos, né, a oratório dos parlamentares. Até porque os parlamentares, né, eles vão fazer uma comissão de 5 membros de cada casa para poder fiscalizar, né, os atos do Poder Executivo. Porque o estado de sítio, o estado de defesa, sim, nós entregamos mais poder para o Poder Executivo. E aí o Poder Legislativo está em cima, né, com a comissão especial ali para cuidar, para não ocorrer abusos, tá? E aqui nós temos a nossa questão, e a questão diz assim, os mecanismos do Estado de Defesa e das instituições os mecanismos de defesa do Estado e das instituições democráticas estão previstos na Constituição Federal, blá, blá, blá. O artigo 136, né, que fala do Estado de Defesa, o presidente da República pode ouvir os conselhos da República e o Conselho da Defesa, né? Meu Deus, Conselho da Defesa. Pontinhos para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social. Veja, quando eu vou estabelecer, ó, preservar ou restabelecer em locais restritos. Quando eu falo em locais restritos, eu estou falando de estado de defesa, tá? Porque locais restritos e determinados, eu vou aplicar o estado de defesa e não o estado de sítio. O estado de sítio é nacional. Essa é a grande diferença. Quando falo em ordem pública e paz social, é estado de defesa, tá? Ameaçados por isso e por aquilo. Preencha as lacunas, Franco. Vamos lá. Ó, decretar estado de defesa? Pode ser, porque você vai decretar estado de defesa, veja, em locais determinados, né? Não é estado de sítio, ok? Não é intervenção federal, né? Ou até pode ser intervenção federal, mas enfim, vamos colocar aqui como vale também. Solicitar ao Congresso Nacional autorização para o decreto de estado de sítio. Não é estado de sítio, então você corta a letra B e corta a letra C. Mas por que essa segurança, Franco? Bom, primeiro que eu sei que o artigo 136 fala de estado de defesa e não estado de sítio, tá? O estado de sítio fala do artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho Nacional, decretar
Então ele já pode decretar. Por quê? Porque ele, se for estado de defesa, o presidente já pode decretar e depois mandar para o Congresso, lembra? Decretar estado de defesa para preservar o prontamento estabelecido em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Fechou a nossa letra A. Decretar intervenção federal por violação à integridade nacional, invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra. Bom, isso aqui já é uma questão de estado de sítio, né? Ou estado de sítio ou no caso de guerra, então também está fora do padrão. A única questão que fecha as lacunas é, obviamente, a questão letra A, tá? Por quê? Porque é decreto, estado de defesa, e aí você vai preencher aqui, ó, essas duas situações com a parte final, grave e iminente instabilidade e a questão das calamidades. Resposta, letra A, beleza? Ó, questão muito antiga, né? Também, questão aí 2020 e vai despencar questões de estado de sítio, estado de defesa, requisição, desapropriação, questões que envolvem a saúde, vai despencar isso a partir de agora. Então, abre essa cabeça, abre esse olho, tá? Espero que tenha entendido as nossas dicas e mais uma vez adicione lá no nosso canal, tá? O Juspoli está lá, só clicar. Nós temos o nosso contato lá no Instagram, Prof. Eli Franco, então tem muita dica boa também lá. E por favor, você está aqui, né, no nosso canal do Focus, então só adiciona, né, não só aqui o nosso canal, mas todas as nossas plataformas estão liberadas para você. Beleza? Sucesso, bons estudos, até a próxima!